Você, assim como eu, provavelmente já viveu a experiência de fazer orações frias, não é? Às vezes você está orando e você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo? As palavras não vêm, você não sabe o que dizer, você começa a repetir as mesmas coisas e daqui a pouco o seu pensamento se foi. Você talvez já passou por isso, estava dentro do metrô, dentro do ônibus, e aí você falou, vou orar. Você começa a orar. Daqui a pouco alguém passa pela roleta, ou alguém entra, e você olha para aquela pessoa. Depois de uns 2 minutos você fala, eu estava orando. Já aconteceu isso com você? Ou então, aquela nossa oração famosa, né? Eu vou deitar aqui, vou fazer uma oração e vou dormir. Eu costumo fazer isso todo dia. Eu deito. Falo, Deus, muito obrigado, Senhor, pelo dia. Eu quero dormir agora. Que o Senhor guarde a minha casa, a minha família. Né? Mas já aconteceu comigo e com você, de você deitar, começar a falar e no outro dia você acordar e falar assim, gente, eu não terminei aquela oração. Sabe o que é isso? É oração fria. Oração fria. E esse tipo de oração, só quem ouve é a gente mesmo. Deus não ouve esse tipo de oração. Olha o que esse pastor batista do passado disse. Orações frias não são orações. São antes súplicas a serem negadas. Toda a sua força funciona ao contrário. Ao invés da oração subir, ela desce. A oração pesada, que não sai do lugar, ela não sobe até Deus. Por quê? Porque de fato não é oração. Oração fria não são orações. As orações, irmãos, elas sobem queimando como se fosse um incenso. Provavelmente você já acendeu algum incenso uma vez, um repelente, alguma coisa assim. No passado vendia bastante, tinha muito pernilongo. A gente comprava aquelas cobrinhas verdes. Quem lembra disso? Teve uns que riram. A gente acendia aquele negócio fedido que só. Né? E é depois, se você colocar só ele ali, não acontece nada. Os mosquitos ficam ali do mesmo jeito. Você acende ele começa a queimar, aquela fumacinha começa a subir e os mosquitos. A irmã falou aqui, na oração dela, que as nossas orações sobem a Deus como um cheiro suave. É essa imagem, não desse incenso fedido que espanta mosquito, mas daquele incenso cheirosinho, uma vela cheirosa que você compra, você liga na sua casa e aquilo vai exalando um perfume. As nossas orações sobem a Deus desse jeito. É essa imagem de um incenso cheiroso queimando e dessa fumaça subindo até Deus. Olha só o que está escrito aí em Apocalipse 5:8. Apocalipse 5:8 diz assim, ó. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Esse capítulo, o capítulo 4 e o capítulo 5, está descrevendo um culto no céu, na sala do trono de Deus. E uma criatura entra ali com umas taças, e essas taças estão saindo fumaças dela. E o João escreve, aquelas taças estão cheias das orações dos crentes. É uma oração que queima e que sobe até Deus. Olha só o capítulo 8, versículos 3 e 4. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e colocou-se em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro
diante do trono. Então, as nossas orações não podem chegar diante de Deus se não forem orações fervorosas. Se elas não queimarem como incenso, elas não sobem. Então, aquela oração que a gente faz no metrô e se distrai por causa de alguém que entrou. Aquela oração que a gente faz no travesseiro e dorme sem concluir. Aquela oração que a gente começa a fazer e falta palavra, a gente não sabe o que falar, porque o nosso pensamento está longe. Não são orações. São orações frias. E para a oração subir, ela precisa queimar. Para a oração subir, ela precisa ser fervorosa. Então eu quero mostrar hoje para os irmãos vários textos da Bíblia que falam dessa oração fervorosa. Para você aprender o que ela é. E para você imitar aqueles que oraram fervorosamente. Para que as suas orações cheguem até os céus e Deus possa responder. Porque é esse tipo de oração que Deus responde. Olha só, na oração, o fogo é a força motriz. A verdadeira oração deve estar em chamas. Nenhuma erudição, nenhuma pureza de dicção, nenhuma amplitude de mentalidade, nenhuma eloquência, nenhum dom pode reparar a falta de fogo. Sabe o que ele está dizendo? Não adianta você falar bem. Não adianta a sua voz ser clara. Tem gente que fala meio para dentro. Tem gente que fala claramente. Quando a gente vai aprender a pregar, o professor fala assim para nós: arregaça essa boca e fala para fora. Tem que falar para fora. Isso é dicção. Nenhuma dicção. Você pode falar bem demais. Não é isso que faz a oração ser fervorosa. Nenhuma amplitude de mentalidade. Você já viu gente que ora e fala assim: meu, onde ele achou essas palavras? Falando, nossa, eu só tenho meia dúzia de palavras para falar. Olha essa pessoa. Vocês viram a Fabrícia aqui orando? Gente, dá vergonha de orar depois dela, né? Né? Ela vai orando. Se deixasse, ela ia orando e orando. Fazia um culto de oração. Tem muitas palavras, tem muita habilidade para orar. Nenhuma amplitude de mentalidade, nenhuma eloquência. Nada disso pode reparar o quê? A falta de fogo. Isso quer dizer o quê? Que você pode falar para dentro. Você pode não ter dicção. Você pode não ter palavras. Você pode não ter amplitude de mentalidade. Você pode falar pouquinho na oração. Mas se a sua oração estiver queimando, ela sobe. Se não tiver, você pode ter tudo isso e ela fica. A oração se eleva através do fogo. A chama dá acesso à oração, bem como asas, aceitação e energia. Não existe incenso sem fogo, nem oração sem chama. Não existe incenso sem fogo. Pega aquele negocinho verde, fedido, coloca no canto da casa. Se não ligar, os mosquitos ficam lá. Não funciona. Tem que ligar. Tem que fazer pegar fogo. A oração é a mesma coisa. Tem que fazer pegar fogo. E o que é essa oração fervorosa? Deus só vai te responder quando a sua oração queimar. Abre aí, em 1 Samuel, capítulo 1. Samuel, capítulo 1, versículo 10. Deixa eu te mostrar o que é uma oração fervorosa. 1 Samuel 1, de 10 até o 16. Qual que é a história aqui? A Ana não tem filhos e ela quer um filho. Ela quer muito um filho. Será que ela já tinha orado para ter um filho? Com certeza ela tinha orado muitas vezes. Mas é a partir dessa oração que Deus vai responder ela. Olha só, 1 Samuel 1:10. E Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor.
e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. O que é uma oração fervorosa? É a oração que você derrama a sua alma diante do Senhor. Isso é uma oração fervorosa. Vejam, às vezes as pessoas associam fervor com barulho, com uma oração alta, com alguém gritando. Ana está orando o quê? Silenciosamente. Ana é batista, né? Ana é batista. Jesus é pentecostal, gente. Depois nós vamos ler o texto. Ei, Jesus. Jesus é pentecostal. Ele chega onde os discípulos estão e ele fala assim: a paz do Senhor. Ele podia ter falado graça e paz. A paz do Senhor. Aí Paulo falava graça e paz. Paulo é batista. Ana é batista também. Está orando ali em silêncio. Mas o que Deus está vendo? Deus está vendo o coração dela, a sinceridade, a dedicação, né, o empenho dela naquela oração. Isso é uma oração fervorosa. Deus atendeu a oração de Ana. Lhe deu um filho, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, Samuel. Quando Deus não falava com mais ninguém, quando o profeta Eli já não recebia mais revelação nenhuma da parte de Deus, e Samuel era ainda um menino, Deus começou a falar com Samuel. Que presente, irmãos. Que presente Ana recebeu de Deus. Ter um filho que desde criança já recebia, já ouvia a voz do Senhor. Esse é o poder de uma oração fervorosa. Olha só o segundo texto, Lucas capítulo 22, versículo 44. Lucas 22, 44. Jesus está a poucos minutos de ser entregue, preso, julgado, depois espancado e crucificado. E então ele vai para um jardim, para um lugar tranquilo e começa a orar. E ele vai orando, orando, orando. Versículo 44 diz assim: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Ele orou como? Intensamente. Intensamente. Uma oração fervorosa, ela vai ganhando intensidade. Ela começa, é como você vai pegar uma rodovia, você está de carro. Você vai ali na cidade, primeira, segunda, terceira, aí você entra na rodovia. Quando você entra na rodovia, quarta, quinta, 80, 90, 100, 120, o carro vai ganhando velocidade, vai ganhando intensidade, vai ganhando poder, vai ganhando força, vai ganhando ousadia. Uma oração fervorosa é assim, ela é crescente. Jesus sabia que o tempo estava se aproximando. Ele começou a orar. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Pai, eu fiz a tua obra. Pai, cuida dos discípulos. Eles serão... E ele está orando, ele está orando, ele está orando. E aquilo vai crescendo dentro dele, vai ficando intenso. E ele vai orando cada vez com mais intensidade, ao ponto de seu suor se transformar em gotas de sangue.
Uma oração fervorosa, ela tem intensidade. Outra coisa, Atos 12, 5. Está escrito assim, ó. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A versão King James atualizada diz que a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Oração fervorosa era o modelo de oração da primeira igreja. E nós, como igreja, não só como pessoas, nós, como igreja, precisamos aprender a orar fervorosamente. Fervorosamente. Eu quero aproveitar para convocar você para uma oração. Nós estamos em obra. E nós não temos mais dinheiro. Nós temos o dinheiro para ir fazendo. E fazendo. E você, eu imagino que você chega aqui todo domingo e olha para ver o que está sendo feito. Né? E para a gente pular para a próxima etapa da obra, a gente precisa de uma quantidade robusta de dinheiro. Para fazer um telhado que vai daí de onde está a porta aí, até o fundo. Isso é muito caro. E eu procurei um amigo. Falei, pastor, eu preciso de dinheiro. Minha igreja está assim. Mostrei vocês aí de fora. Falei, como que eu vou deixar esse povo lá fora? Um dia vai chover, vai molhar todos eles. Eles estão me vendo só da metade para cima, entendeu? E eles estão ali firmes, estão ali no culto, contribuindo e tal. E a gente tem dinheiro para pagar parcelado, mas não tem dinheiro para fazer à vista. E se você falar para o serralheiro, para onde você vai comprar, eles não querem nem te atender. Não parcela em 10 vezes. Não parcela em 12 vezes. Nesse ramo de coisa grande, não existe isso aí. Não é igual a gente comprar geladeira. Mostrei tudo para ele e falou, Luciano, quanto você precisa? Eu falei, X. Ele falou, nós temos o dinheiro. E eu vou conversar com os irmãos aqui, também com a igreja nos Estados Unidos, e eu te retorno. Eu estava olhando ali faz 2 meses. Já voltei lá, já falei com ele, estamos vendo. Tal. Talvez está faltando, irmãos, a nossa oração fervorosa. Ou para ele liberar o dinheiro, ou para nós partir para outro plano. Então eu queria convocar você, essa semana, para você orar fervorosamente por isso. É para o avanço da nossa igreja. Eu tenho certeza que vai ser uma outra fase. Na hora que a gente cobrir isso, nós vamos entrar numa outra fase de crescimento. Aquele projeto que a gente tinha feito, Deus já me mostrou outras coisas, já estou pensando em outras coisas. Esquece aquela igreja que você viu. Vai ser outra igreja, vai ser maior, vai ser melhor, vai alcançar mais gente. E nós precisamos orar fervorosamente para Deus mandar os recursos, porque a visão Ele já deu. E quando Deus dá a visão, eu sei que Ele também vai dar a provisão. Deus estava ensinando aquela igreja a orar, Tiago já tinha morrido, Estevão já tinha morrido, Pedro está na prisão e Deus falou assim, vocês vão aprender a orar agora, é no aperto. E aquela igreja aprendeu a orar fervorosamente, porque Pedro estava prestes a ser morto. E o que aconteceu? Um anjo meteu o pé na porta, entrou, salvou Pedro. Quando os guardas acordaram, Pedro já não estava mais lá, eles nem soube o que aconteceu. Vai ser assim aqui também, em nome de Jesus. Talvez alguém passou ali, ano passado, quando ele voltar aqui, ele falou assim, vou entrar nessa igreja. Nossa, eu não sabia que era assim. A coisa mudou completamente. Porque Deus pode virar uma chave. Deus pode mudar. Deus pode abrir as portas. Nós cremos que Deus é dono de tudo. Que Deus é o dono dessa obra. Essa igreja, quem conduz é o Espírito Santo. É dele essa igreja. Não é nossa, não é minha, não é sua, não é de ninguém. Essa igreja é de Deus, para a obra dele. Então, se nós orarmos, querido, Ele vai fazer.
Deus, não adianta Deus nos dar uma igreja grande se nós não conseguimos conduzi-la. Tudo tem o seu tempo. Mas se esse é o tempo de Deus fazer isso, não pode ser por falta de orações que Ele não vai fazer. Então vamos orar fervorosamente para isso acontecer. 2 Timóteo 1,3. Está escrito assim, ó. Vai lá com a sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Está escrito assim: dou graças a Deus a quem sirvo, com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas fervorosas orações. É o que diz a King James atualizada. Fervorosas orações. Está até marcado aqui, ó. Às vezes, a gente tem uma disposição de colocar intensidade, de derramar nossa alma, de orar fervorosamente quando a coisa é para nós. Olha que exemplo de Paulo. Olha que exemplo de líder. Presta atenção nisso aqui, líder de pequeno grupo, líder de ministério. Paulo está orando por um dos seus discípulos, por um dos seus liderados. E como é que ele está orando? Fervorosamente. Fervorosamente. Cada pessoa debaixo do nosso cuidado precisa receber as nossas fervorosas orações. Mais um texto, Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Está escrito assim, ó. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Viu como Jesus é pentecostal? Ana ora silenciosamente, Jesus em alta voz. Jesus em alta voz. Orações, com súplicas, e ele foi ouvido, sabe por quê? Jesus não foi ouvido porque orou em alta voz. Nem Ana foi ouvido porque orou silenciosamente. Oração fervorosa não tem a ver com volume, tem a ver com intensidade, tem a ver com derramar da sua alma, com sinceridade. E tem a ver com isso aqui, ó. Ele ofereceu orações em alta voz, com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Da sua reverente submissão. Uma oração fervorosa, ela é submissa à vontade de Deus. Uma oração fervorosa, ela aumenta a intensidade, a pessoa derrama a sua alma, ela ora em voz alta ou silenciosamente, mas ela ora até entender qual é a vontade de Deus. E se submete a essa vontade. Gente, leia o texto, olha só. Jesus orou em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte. Isso está falando daquela oração que Jesus fez lá no jardim. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Talvez Jesus estava lembrando de Abraão, né? Deus falou assim para Abraão, entrega o teu filho, o teu único filho. Quando Abraão foi sacrificar o filho, Deus falou assim, para, não precisa mais não. Eu já entendi que você vai. Talvez com Jesus, Jesus está pensando a mesma coisa. Deus mudou ali com Abraão, quem sabe não muda aqui comigo. E ele está orando. Para quem sabe Deus o livrar da morte. Mas o texto está dizendo aqui que Jesus foi ouvido. Mas Jesus não foi livre da morte. Ele morreu. Mas ele foi ouvido.
Sabe o que é isso? É entender a resposta de Deus e submeter a ela. Porque a oração fervorosa não significa que aquilo que nós estamos pedindo nós vamos receber. Mas que Deus vai nos ouvir. Deus vai nos ouvir. E a oração fria, Deus nem ouve. Só quem ouve é você. Deus não ouve. Mas uma oração fervorosa, Deus ouve. E Ele responde. E você se submete a ela. E você é feliz quando se submete a ela. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E foi para Jesus também. Mesmo Ele tendo que enfrentar a morte e morte de cruz. Sabe o que Deus queria com a morte de Jesus? Salvar todos nós. Mas também dar a Jesus um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Então, ore fervorosamente até você entender a resposta de Deus. Paulo diz que ele sofria com um espinho na carne. E ele explica o que é esse espinho. Ele fala, é um enviado do diabo para me esbofetear, para eu não ficar ensoberbecido por causa da grandiosidade das revelações que Deus traz para mim. Olha só. Deus revela coisas tão extraordinárias para Paulo que ele poderia ficar orgulhoso. E aí, um mensageiro do diabo é que vem para colocar Paulo no lugar dele. Deus dá a revelação e o mensageiro do diabo lembra. Você é um assassino, cara. Você matou Estevão. Você perseguiu a igreja. Você prendeu não sei quem. E aí ele, nesse equilíbrio, ele é aquilo que Deus, ele consegue ser aquilo que Deus quer. Nesse equilíbrio de revelação e da tentação aqui. Mas ele ora. Ele diz, orei 3 vezes ao Senhor para que eu fosse livre desse espinho, dessa coisa que fica me cutucando. Quando ele fala, orei 3 vezes, não é que ele fez 3 orações. É que ele orou até o limite. Até entender a resposta. Quando você está no limite, você não conta até 3? Lá em casa, de vez em quando, acontece isso. A gente mora num sobrado. Vem almoçar! E aí os abençoados não descem. Vem almoçar! E os abençoados não descem. Vem almoçar, eu vou contar até 3. É o limite. 1, daqui a pouco você ouve a escada. Por quê? O 3 é o limite. Quando Paulo diz, orei 3 vezes, ele está falando, eu orei até o limite. E sabe o que aconteceu? Deus respondeu. Deus falou, Paulo, a minha graça te basta. Porque porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você recebe revelação grande e precisa estar fraco para a graça agir, você não se ensoberbecer e ser uma bênção por onde você passar. Então a oração fervorosa alcança a resposta, mas nem sempre é a resposta que a gente quer. Mas ela alcança a resposta, você sabe que Deus te respondeu. Último, mais um texto aqui, penúltimo. Hebreus, você está em Hebreus, né? Hebreus 10. De 19 até 22. Hebreus 10, de 19 até 22. Está escrito assim, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. A oração fervorosa é uma oração ousada. Tem uma versão que fala, entremos com ousadia no Santo dos Santos, na presença de Deus, com plena convicção de fé. Isso é uma oração fervorosa.
É uma oração que acredita. Não são apenas palavras lançadas ao ar. A pessoa acredita de fato que Deus pode fazer aquilo. Acredita que Deus é capaz de fazer aquilo. E que se Deus quiser e for da vontade de Deus, do plano de Deus, Deus vai realizar. Isso é fé. Fé é a certeza das coisas que nós vimos, mas ainda não alcançamos. Isso é fé. O que Deus pode fazer na sua vida a partir de uma oração de fé? Pelos seus filhos, pelo seu casamento, pelo seu emprego, pela sua vida, pela sua saúde. Então, ore fervorosamente, com plena convicção de fé. Aí, ó, o último versículo, agora sim, Tiago 5, 17. Olha só que versículo consolador, irmãos. Tiago 5,17. Elias era humano como nós. Elias era como nós. Um homem comum, um ser humano. Elias se cansava. Elias tinha dor nas costas. Elias acordava desanimado. Elias era um homem comum, uma pessoa comum. Mas olha só, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Que coisa extraordinária, um homem igual nós, um ser humano comum. Quem olhasse para ele não saberia diferenciar ele das demais pessoas. Era um homem comum, mas ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu. Um homem comum conseguiu alterar o sistema do mundo. Conseguiu parar a chuva, reter a chuva, por causa da sua oração fervorosa. O que você não pode fazer? Uma oração fervorosa tem resposta da parte de Deus. Nós precisamos aprender a orar assim, fervorosamente. Aí talvez você esteja falando assim, ixi, pastor, eu estou tão desanimado. Eu estou tão desanimado. Eu mal estou orando aquela oração da noite, do travesseiro. Até ela, de vez em quando, eu estou esquecendo. Mas tem uma chaminha aí dentro de você. Ainda que pequena, ela está aí. E nós temos uma promessa da parte de Deus. A promessa é essa aqui, ó. Ele não apagará o pavio que fumega. Esse texto fala de Jesus. Se tem uma chaminha aí dentro de você, um carvãozinho pequeno, tem alguma coisa fumegando aí assim, só saindo uma fumacinha, ele não vai deixar apagar. Começa a orar fervorosamente. Começa a orar. Começa a orar, aumenta a intensidade, derrama a tua alma diante do Senhor, ora, busca, jejua, e você vai ver uma chama acendendo dentro de você, você vai ver essa chama crescendo, daqui a pouco você está todo incendiado, porque existe também uma outra promessa, que diz que Ele faz dos seus ministros labareda de fogo. Você pode ser só um pavio hoje, mas você tem a promessa de ser uma labareda de fogo, alguém que anda queimando de paixão por Jesus, queimando de amor pelas almas, queimando na adoração. Nós cantamos um hino aqui ontem que fala do louvor ardente, de você oferecer a Deus um louvor queimando, assim como as orações. Se tem um pavio fumegando aí dentro de você, ele não será apagado. E a minha oração é: Jesus, nessa noite, sopra nesse pavio. Sopra nesse pavio que está fumegando, sopra para ele ganhar força, para as chamas começarem a aparecer e para você queimar por Jesus. Para que você possa orar e as suas orações sejam ouvidas. Para que você possa orar e ver Deus fazendo uma obra na vida do teu filho. Para que você possa orar e veja Deus fazendo uma obra na vida do teu esposo. Uma obra na vida da tua esposa. Uma obra na vida da tua igreja. Na tua casa, no teu serviço, com o teu vizinho. Naquela pessoa que você está querendo ganhar para Jesus. Ah, irmãos,
Deixa Deus soprar o pavio que fumega dentro de você. Deixa Deus soprar o pavio que fumega dentro de você. E você vai se incendiar. E você vai se incendiar. E a fornalha, onde está pegando fogo, é um lugar confortável para nós. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego? O rei queria que eles se prostrassem e adorassem. E eles falaram, não, nós não vamos fazer isso. Nós vamos para a fornalha. E o rei falou, aumenta a temperatura 7 vezes mais. Amarraram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E quando os homens foram jogar eles dentro da fornalha, aqueles homens que foram lançar eles lá morreram. Tamanho era a temperatura. O rei deve ter dado risada. O pessoal que estava olhando deve ter ficado com medo. E daqui a pouco o rei faz assim. Ué, não foram 3 que nós lançamos na fornalha? Vejo um quarto homem, parecido com os filhos dos deuses. E eles estão passeando dentro da fornalha. Sabe por quê? O fogo é o lugar onde nós passeamos. O fogo é o lugar onde nós encontramos com Jesus. O fogo é onde nós recebemos de Jesus as respostas que nós tanto queremos. É no fogo. Deixa ele soprar o pavio que está fumegando dentro de você. Deixa a fogueira começar a aparecer. E quando você estiver incendiado, você vai ver que é uma delícia estar na presença de Jesus, dentro da fornalha ardente. Levanta para nós cantarmos. Que esse louvor sopre o teu coração. E que o pavio que está fumegando aí dentro, ele comece a crescer. Que as chamas comecem a aparecer. E uma fogueira com uma temperatura 7 vezes mais, aqueça o seu coração nessa manhã. E na hora que você estiver cantando, abre bem a sua boca. Começa a orar ao Senhor. Aumente a intensidade da sua oração. Derrame a sua alma na presença de Jesus. Não olhe para quem está do teu lado, nem para a direita, nem para a esquerda. Apenas derrame a sua alma na presença de Jesus. E deixa Ele fazer uma obra na tua vida. Cante com toda a força. Cante como quem busca uma resposta. Cante em nome de Jesus.